tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar com as filhas de um senhor muito querido aqui em nossa cidade, o seu Geraldo Costa, lembrado como o médico dos pobres. Chame a sua família e venha assistir a matéria junto com a gente. Sejam bem-vindas, Alcione, Jeane, Meire. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui na TV Câmara. Nós que agradecemos. É um prazer receber você, Rafa. Eu que agradeço. Então, para começar, eu queria perguntar, há quanto tempo que a família de vocês são daqui de Tremembé? Bom, já tem mais de um século. Meu avô hoje teria mais de 100 anos. A família toda nasceu em Tremembé. Meu pai nasceu no bairro dos Guedes. E nós também nascemos aqui, né, em Tremembé. Sim, e sempre moraram nessa casa aqui onde a gente está gravando? Não, aqui nós moramos há 47 anos, mas sempre moramos em Tremembé. Nessa casa há 47 anos. Bastante tempo, né? Bastante tempo. E também queria saber como que era o trabalho do Geraldo aqui em Tremembé? Era um trabalho fantástico. Como ele, né? Ele era uma pessoa muito especial, um profissional assim ímpar, né? Ele cuidava dos pobres, do rico, sempre igual. Para ele não tinha diferença. Temos vários casos, né, assim, interessantes, engraçados, né, do trabalho dele, que ele, como a minha irmã depois vai dizer, que ele falava que ele tinha uma intuição, né, uma coisa divina. Então ele começou a trabalhar com 12 anos, né, Meire? Foi. Em Taubaté. A minha avó pediu um amigo deles, o senhor José Maria, que concedesse ao meu pai um emprego. Então ele começou com 12 anos em Taubaté. Depois ele montou uma farmácia para ele, mas lá em Taubaté, aqui é a primeira farmácia, ó, mas ele gostava mesmo, era daqui, né? A paixão dele era como todo tremembéense. Essa aqui foi quando ele começou na farmácia, olha. É uma das... Aqui em Tremembé, quando ele começou aqui. E eu tenho um caso assim que eu gosto de contar, que um casal tinha uma filha e saíram do médico, o médico disse que ela estava desenganada, né? É assim que eles falavam. Mas antes a mãe falou assim, pediu para o marido que ela queria passar na farmácia onde meu pai trabalhava, farmácia São Judas, e queria falar com ele, ver qual era a opinião dele. Aí disse que a menina ainda não conseguia nem se mexer, estava no carro. O meu pai foi até lá, examinou, né? E falou para a mãe dela, você vai chegar em casa e você vai pegar um copo com água e colocar uma coleirinha de criolina. Eu disse, Geraldo, você tá louco? Que isso? Você tá brincando comigo? Não. Você chega na sua casa, coloca uma coleirinha de criolina e dá para ela beber. Mãe confiou no que ele disse, chegou aqui e deu. Quando a menina tomou o primeiro gole, ela estava com verminose. Aí ela começou a expelir verme pelos olhos, pela boca, pelo ouvido, tudo. E dali ela saiu curada, ela é viva até hoje. Ela conta, né, essa história que ela lembra, ela não era tão assim bebê, né? Acho que ela tinha mais ou menos a mesma idade do meu pai. E ela lembra que do jeito que caiu a água, ela colocou tudo para fora. Sim, então, quer dizer, quem de nós aqui daria para alguém tomar água com criolina, né? né? Então, eu acho fantástico isso aí, dentre muitas outras. Eu acho assim também, que eu admiro, eu lembro, né, apesar da pouca idade que eu tinha, ele não tinha preguiça de atender ninguém. E muitas vezes ele gostava acho que uma vez ao mês ou na semana, não lembro, de jantar no Fredone, um restaurante que ainda existe em Taubaté. Sim. Mas ele falava assim, fiquem prontinhas, esperando o papai fechar a farmácia, porque se alguém bater, o papai não vai mais.
E muitas vezes a gente estava saindo do carro, eles batiam, Geraldinho, Geraldinho. Eu lembro que o carro era de abrir assim o vidro. Ele abria, vamos lá em casa, meu filho está passando mal. E nós entrávamos e ele ia atender, não saíamos mais. Ninguém ficava triste. E ele usava, nós temos essa maletinha aqui, que tem... Olha, cheia de Antes ele falava, uns falam garrote, outros para amarrar, né, para injeção. Tem a caixinha com a letrinha dele, que é lisador, Lasix, Celestone, para cólica renal. O Isordil, que era para colocar embaixo da língua. Então, tudo aqui de extrema necessidade, aminofilina. E isso aqui era o que ele levava para casa das pessoas. Essencial, né? E além disso, como ele era assim, muito atencioso, eu sempre ouço histórias dele, que uma menina só tomava injeção com ele. E meu pai tinha, assim, a sabedoria também. O que não era para ele não colocava a mão. Então, ele pediu para ela ir para o centro de saúde, né? Para ela tomar, acho que era, não sei, ela precisava tomar uma medicação na veia. E chegou lá, ela falou, não, ninguém aplica em mim, só o Geraldinho. Começou a chorar, não contou essa semana. E daí ligaram na farmácia, ele foi lá no PA aplicar. Aplicar a injeção dela. Olha só, uma pessoa muito querida, né? Com um trabalho extraordinário, não é mesmo? E assim, Alcione, você chegou a comentar, né, que ele trabalhava numa farmácia desde dos 12 anos. E essa farmácia, ela existe ainda hoje? Alguém da família quis tocar ela? Como que foi? A nossa, nós, depois do falecimento do papai, nós ainda ficamos lá por 18 anos, né, seguimos, né, até as meninas se formarem. E junto com o tio Nestor. Junto com o irmão dele. Outra pessoa muito querida, né? E depois nós vendemos para o Carlos, que foi um dos primeiros funcionários a trabalhar com meu pai. Ele é uma pessoa muito querida nossa, e como se fosse nosso irmão. Ele mesmo fala que ele é o nosso irmão. Então, com muito orgulho e com muito carinho, né, nós vendemos para ele a farmácia, ele continua lá. A farmácia se chama Farmagê, e ele é do mesmo jeitinho, uma pessoa que sempre caminhou ao lado do meu pai. Meu pai tinha muita confiança nele, muito orgulho da pessoa que ele se tornou, né? Então a farmácia ainda existe, lá na praça, onde ele sempre teve farmácia, que sempre foi na praça principal. E a praça, né, para quem não sabe, leva como homenagem o nome dele. E eu queria saber como que surgiu a oportunidade de homenagear a praça como Geraldo Costa. Bom, foi iniciativa do Paulinho Pompeu, Paulo Roberto, que trabalhava ao lado dele ali, né? Meu pai sempre trabalhou ali na praça, ao lado dele. Então ele teve a iniciativa na Câmara de pedir a troca do nome de Paulo de Fronten para Geraldo Costa. Na época, o seu Meirelles, que era contador, ele fez todos os trâmites necessários. Fez a documentação toda da troca do endereço, sem custo nenhum, né? Porque eles eram amigos e com muito gosto, né? Foi uma homenagem, assim, que eles quiseram prestar, né? E nós ficamos, assim, muito lisonjeadas, felizes. Nossa, um orgulho imenso. Temos essa gratidão por eles, né? Por essa iniciativa. E justa, né? Com certeza. Justa. E na época foi aceito, assim, por unanimidade na Câmara. Sim. Uma delícia de homenagem. É uma homenagem muito bonita. É que hoje em dia as pessoas conhecem mais como Praça da Estação, né? Mas o nome dele tá marcado lá pro resto da vida. E como filhas, eu queria saber de cada uma de vocês, como vocês se sentem em ser filhas de uma pessoa tão marcante aqui em Tremembé? Eu sinto, nossa, muito feliz. Eu tenho costume de perguntar, quantos anos você mora aqui em Tremembé? Daí, se é mais de 35, eu falo, então você conheceu meu pai. Quem é seu pai? Eu falo, Geraldinho da farmácia. Não acredito que você é filha dele. E conta a história. E eu acho que o papai nunca vai ser esquecido, porque 35 anos, né?
Você nos dando essa oportunidade, essa delícia de entrevista com você, que não o conheceu, mas que brincou nessa casa, conheceu a avó Cirlei, né? A pizzaria aqui também, que inaugurou uma pizzaria muito bonita, que não a conheci ainda, mas já me falaram que tem a foto do meu pai. Toda semana eu trabalho na praça. Eu sempre ouço uma história dele, eu adoro ouvir. Então, e meu pai era uma pessoa assim, tão carinhosa e tão bondosa. Eu gosto, só ouço coisas boas do meu pai. Então, eu sou muito feliz por ser filha dele, tenho muita honra. É uma honra mesmo ser filha de quem nós somos, né? Do Geraldinho da farmácia, do Geraldo Costa. Ele era uma pessoa assim espetacular, né? Só temos coisas boas mesmo para ouvir dele. A gente nem, para nós ele já era especial, mas nós não sabíamos como ele era especial para as outras pessoas, tão especial para as outras pessoas, né? Eu acho que nós, como filhas, a mamãe também, somos parte de cada família aqui de Tremembé, porque eu acho que ele fazia parte de todo mundo, né? Ele era muito querido, eu acho que eu nunca ouvi dizer que tivesse alguém assim, uma pessoa que ele não falasse ou que ele tivesse negado alguma coisa. Então, assim, eu sinto que as pessoas olham na gente e pensam assim, essas aqui são nossas também, né? E a gente também se sente parte de cada família aqui de Tremembé. Sente esse carinho, sente esse carinho, né? Esses dias mesmo que a gente estava meio triste, né? Lembrando da mamãe, lembrando do papai, eu disse para elas, por mensagem mesmo, né? Vamos lembrar de quem nós somos filhos, né? De como é gostoso andar em Tremembé, de encontrar as pessoas queridas, né? A gente é parte de cada um deles, nós não somos sozinhos no mundo. Somos de Tremembé, né? Temos o carinho de todos. Uma família muito especial. Obrigada. Eu também não poderia, né, deixar de me sentir honrada, orgulhosa de ser filha dele, mas eu tenho um misto assim de tristeza, porque a gente conviveu muito pouco tempo com ele, né? Ele não teve a oportunidade de nos ver formadas, casadas, não chegou a ver os netos dele, né? Mas a gente pôde aproveitá-lo ao máximo, era intensa a nossa convivência com ele. Antes de ser pai, ele era amigo, muito amigo, cúmplice, companheiro, né? O papai, assim, nós nunca apanhamos aqui em casa, ele nunca ergueu a voz pra gente, mas só o jeito dele olhar, a gente já entendia, né? E ele era amigo, como eu falei, ele me levava aos bailes, até os meus amigos falavam, mas você não acha ruim de ir ao baile com seu pai? Né? Eu achava muito bom ele estar junto, porque era uma liberdade que na época eu não achava, era uma liberdade vigiada, mas ele era, acima de tudo, muito amigo. Então é um orgulho, assim, que eu tenho mesmo de ser uma pessoa muito humana, né? Muito boa. É um orgulho muito grande. E agora, para finalizar nossa entrevista, eu queria saber também de cada uma lembrança que vocês têm da época que ele atendia ou aqui em casa, alguma lembrança que vocês têm dele. São muitas lembranças, né? Eu, hoje pensando, né, sobre isso que eu ia dizer para você, né, e eu gosto de falar sempre para as pessoas, assim, que já são casados ou que ainda não são, que vão começar uma vida, uma coisa que a gente aprendeu com o papai, que ele dizia assim pra gente. Às vezes a gente reclamava da mamãe, né? Que a mamãe era mais brava que ele. Então, a mamãe... Ele falava assim, olha, não pense nunca que eu vá contra a sua mãe. Porque assim, deixa o papai explicar. Daí, explicar. A mamãe, eu escolhi a mamãe para amar. Vocês são minhas filhas. Se o mundo deixar de ser mundo, vocês não vão deixar de ser minha filha. Mas ela não, eu preciso cuidar do amor que eu tenho por ela.
e que ela tem por mim. Então, eu não vou nunca contra ela. E não ia. A palavra final sempre era Dela. a dela, né? E a lembrança também que quando dava o horário de fechar a farmácia, ele ligava, né? E falava assim, pode vir encontrar que o papai já vai fechar. Então a gente ia encontrar com ele, voltava, e é onde ele fechava o portão e falava assim, aqui é onde eu sou feliz. Nós 5 aqui, não precisava mais nada, não precisava um passeio especial, era especial todo momento que a gente estava junto. Eu lembro do meu aniversário, né, porque sempre foi muito próximo ao dele. O dele é dia 23 de setembro, o meu 26. Então a festa era junto, nós cortávamos bolo juntos. Por muito tempo eu fiquei meio tristinha na hora do parabéns, agora não mais. Lembro também de um pé de camélia que tem aqui, com rosas, camélias brancas, e ele gostava de ofertar para quem passasse na rua, para quem viesse aqui. Ele tinha essa mania. E lembro também de um pai que gostava, muito vaidoso, que gostava de andar bem vestido, perfumado, carinhoso e amoroso ao extremo, e que não chegava cansado da farmácia e com toda a disposição do mundo para brincar. Então é isso que eu lembro do meu pai. Uma lembrança que marcou muito foi no dia da missa de 7º dia dele, na missa do dia do falecimento dele. O padre Manuel, na época era padre Manuel, Monsenhor, né, Manuel Brito, ele falou que no dia que o papai faleceu, na hora que ele soube que o papai tinha falecido, ele foi até o local do acidente para dar a extrema-unção para o papai. E que isso era um presente dele, né, para o meu pai. Porque quando, não sei se foi quando ele chegou em Tremembé, ou quando ele conheceu o meu pai, ele já fazia um tratamento há anos e não tinha dado resultado. Uma feridinha que ele tinha na cabeça, um machucadinho. Um machucado, e o papai conseguiu curar. Então ele era muito grato ao meu pai. E nós ficamos muito felizes porque a gente não sabia disso, né? Não ficamos sabendo na época. Então ele contou para nós que ele tinha ido até o local dar uma bênção para o meu pai. E uma lembrança minha, assim, com meu pai, eu toco piano. E todo dia, depois que ele almoçava, né, ele deitava no sofá, daí ele falava, May, vem tocar a frasquita com o papai. Era a música que ele gostava. E eu ia, e quando chegava a gente aqui também, eu morria de vergonha, mas ele queria que eu tocasse, né? E muitas outras, né? Muitas outras lembranças lembranças boas, né? Se a gente for falar assim, se tem alguma lembrança ruim do meu pai, não tem. Mesmo quando ele estava bravo com a gente, assim, era carinhoso. 5 minutos para falar, era 5 minutos também. Ele brincava também que ele queria ter filho, que ele, nessa vida ele teve 3 filhas mulheres. Sim. E que ele queria ter um filho homem, mas que na outra vida ele brincava, eu ficava achando que ele ia falar 3 filhos homens. Ele falava, quero ter mais 3 filhas mulheres. Mas mentira, porque ele me ensinou a jogar bolinha de gude. Eu tinha um pote de bolinha de gude, tenho ainda. Me ensinou a contar piada, eu era uma criança que contava piada. E me chamava de Joãozinho. Então, é isso aí. O Geraldo Costa vai ser sempre muito lembrado aqui nessa cidade, principalmente, né? Eu agradeço a participação de vocês por ter compartilhado essas histórias tão marcantes pra gente. Obrigada, e fica a minha gratidão como pessoa a vocês, que cresci também a minha vida toda. Nossa, obrigada mesmo por terem aceitado esse convite. Obrigada, minha querida. Prazer mesmo. Obrigada. Em meu nome, em nome das minhas irmãs, da Jeane, Meire, da mamãe, dos netos, né? Eu gostaria de agradecer a população tremembéense, né? Pelo carinho que sempre dispensaram a nós, ao papai, né, aos amigos que acompanharam a vida dele, acompanharam a nossa também. Nossa gratidão, nosso carinho. Gostaríamos de dizer que vocês, como eu já disse na entrevista, vocês são
parte de nós e nós nos sentimos parte de cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho e é isso. Bom Jesus continue nos abençoando, né? E nos fazendo sempre felizes, com orgulho dessa cidade que nós tanto amamos. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, nos acompanhe nas redes sociais da TV Câmara, no Facebook, Instagram, TikTok e canal no YouTube. Até a próxima! E uma história que ele contava, minha mãe, ele trabalhava, como que ele conheceu minha mãe, né? Ele trabalhava em Taubaté, ele era balconista de uma farmácia lá, com 15 anos. E a minha mãe ia comprar acetona com a irmã dela, e na época vendia a granel, né? Então, vamos dizer, se ela pedisse assim 20 ml, ele colocava 40 para ela. Ah, entendi. E começou ali o namoro deles. Depois ela morava na rua 15 de novembro. Estudava no Bom Conselho. E ele ia de ônibus encontrar com a minha mãe. Pegava o ônibus que tinha um terno branco, ia de terno branco. E ele, quando chegava lá em frente à casa dela, o motorista de ônibus não parava, ele pulava do ônibus. Ele gostava de contar, ele pulava do ônibus. Sempre foi muito apaixonado por ela. Sempre foi, muito apaixonado.